Graça e paz, queridos. Estão animados? Eu quero trazer uma palavra para você hoje, para os nossos corações. Eu dei um título para ela, até parece estranho, mas é isso mesmo. Instrumento sem tocador não sai som. Cadê o Gustavo? Vem aqui, Gustavo. Paulo, depois você conversa com ele. Empresta ele para mim agora. Nosso tangedor oficial. Mas antes de você sentar no teclado, nós vamos fazer um exemplo aqui. Fica de pé aí. Onde você está? Vai sair som do teclado? Por quê? Tô tocando. Tá. Senta lá. Só sentar vai fazer sair som no teclado? Tá. Deixa eu desligar esse programa alguma coisa? Eu não sei nem desligar o teclado, né? Toca. Por que não sai som? Tá desligado. Liga o teclado. Agora toca. Parece uma coisa boba. Parece algo assim, o que está fazendo, né? Esse pastor é meio problemático da cabeça, né? Mas olhando para essa situação, nós percebemos uma coisa. Pode ficar aí agora. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos uma coisa. Eu e você somos instrumentos na mão do Senhor. E uma coisa que a gente tem que entender e perceber de uma forma bem clara e nítida é que se o Espírito Santo de Deus não tocar a minha e a sua vida, nada vai acontecer. Nós podemos estar parados, nós podemos estar em qualquer ambiente, mas se não houver o toque do Espírito Santo na minha e na tua história, nada vai acontecer. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: estamos sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus? De nós está saindo algum som que venha diretamente do Senhor? Como está a nossa vida diante de Deus? Como eu e você estamos reagindo e respondendo à presença de Deus? Porque somente eu e você entendemos que existe um Deus, que existe um Cristo que se entregou e por nós e nos amou de forma incondicional. Que existe o Espírito Santo que está aqui para nos ajudar com as nossas fraquezas. Só isso não é suficiente. Só saber que essas coisas existem, saber que Ele está à nossa disposição e que Ele pode nos usar, é muito vago. Só olhar para Deus e pensar, poxa, Ele pode me usar. Mas Ele tem usado, Ele tem tocado as nossas vidas. Nós temos dado lugar ao Espírito Santo de Deus para que Ele toque as nossas histórias. Porque eu sei que eu e você carregamos promessas. Nós carregamos promessas de Deus. Agora, a pergunta que nós fazemos para nós mesmos, e não é uma hora de eu apontar para você, ou você pensar, puxa vida, aquela pessoa tinha que estar aqui. Não, eu e você temos um compromisso e uma responsabilidade para com o Senhor. E a questão é, nós estamos sendo tocados por Deus? Estamos em um ambiente ou formando um ambiente para que Ele possa nos tocar de fato, de verdade? Ontem nós falamos no culto dos homens sobre um ambiente de adoração, sobre como vencer todas as guerras. E ontem nós compreendemos e entendemos por meio da palavra que a forma que eu e você temos de vencer todas as guerras é entrando em um ambiente de adoração. Quando nós lemos ontem a passagem de Moisés, Arão e Hur, onde Moisés estava com os braços levantados, Arão e Hur de um lado e de outro, mantendo e ajudando Moisés com os braços levantados. Aquilo era um ato de adoração na presença do Senhor. E no momento que ele baixava os braços, que ele baixava as mãos, Josué e todo o exército de Israel começava a perder aquela batalha. E aí eu e você começamos a perceber que sem Deus nós não somos nada. Sem a força e a mão do Senhor ao nosso favor, nada acontece. E aí nós temos que parar e analisar a nossa história, olhar para a nossa vida e perceber, ei, peraí, tem algumas coisas que estão fora do lugar, algumas coisas não estão dando certo, eu estou perdendo algumas batalhas. Por que é que nós estamos perdendo algumas batalhas? Por que algumas batalhas estão sendo perdidas, sendo que parece que tinha tudo para ganhar? Ou até algum momento estávamos ganhando a guerra, e daqui a pouco começamos a perder. Possivelmente saímos de um ambiente de adoração, onde Deus não mais tem vez na nossa vida. Então a ideia hoje é que eu e você venhamos nos colocar em um lugar, em uma posição, de sermos tocados pelo Senhor. De não ser só uma lata que soa, um sino que toca sem ter
nada. Uma lata vazia fazendo barulho, não. As pessoas têm que olhar para nós e ver resplandecer a glória de Deus, a presença do Senhor. Quando você abrir a sua boca, vai ser para realmente operar maravilhas, prodígios e milagres na vida de outras pessoas. Porque Deus tem que estar na nossa história. Jesus não morreu em vão por nós. Ele morreu com um propósito, com um objetivo. E nós temos que corresponder com Ele. Se você puder, abaixe sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite. Entendo que estamos ainda no meio de um culto de adoração ao Senhor. E a nossa atenção à Tua palavra também é Te adorar, também é nos reverenciarmos a Ti. Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa noite, traga à vida essa palavra, que não sejam só palavras, mas que seja o Teu Espírito ministrando de forma personalizada dentro de cada um de nós. Que o Teu Espírito possa atingir o mais escondido do nosso íntimo. E possa nos confrontar, nos consolar, mas faça aquilo que realmente tem que fazer nessa noite, em nome de Jesus. Porque nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento para receber do Senhor. Abrimos toda a nossa atenção e dedicamos ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, e para a glória de Deus. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 8. Versículo 1, nós vamos ler. Nós vamos ver a história de um leproso. E esse leproso, ele ao ver Jesus, ele reconhece a soberania de Jesus, ele reconhece o poder e a glória de Jesus, e ele faz um pedido para Jesus. Só que o interessante desse pedido é que quando ele olha para Jesus e ele fala com ele, ele fala assim: Jesus, se podes, porque ele sabia que Jesus era Jesus, que Jesus operava milagres, já tinha feito várias coisas por outras pessoas. Mas ele teve uma reverência, ele teve um respeito com Jesus. Ele falou: olha, se você quiser, faz isso por mim. Me torna limpo, me torna puro. E ali você vai ver Jesus falando assim: eu quero fazer isso. Eu quero te purificar. Sabe, isso traz para nós já vamos ler o texto, mas isso traz para nós uma condição de esperança. Porque independente do que você está passando, do que você está vivendo, independente do quadro ao qual você se encontra de dificuldade, se Jesus foi para a cruz, se permitiu ser morto e ressuscitou, você acha que Ele não vai resolver o problema que você tem? Você acha que Ele não pode dar a cura que você precisa ou abrir a porta para você passar? Ele pode fazer todas as coisas. A questão é, devemos agitar a nossa fé. Devemos colocar a nossa fé em ação. Devemos olhar para quem Jesus é e não para o problema que você tem, porque Jesus é maior do que qualquer problema que você possa ter. Independente do grau de gravidade daquilo que você está vivendo, Jesus continua sendo Jesus, Ele continua sendo Deus, soberano sobre todas as coisas. Quem sabe a tua esperança está indo embora, mas Ele preparou uma noite para você. Não é pelo que eu vou falar, mas é pelo que a palavra dEle diz. É sobre quem Ele é e sobre o caráter de Deus sobre as nossas vidas. O texto diz assim: quando Ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. Amém? Aqui a gente já viu que naquela época já existia gente fofoqueira, né? Que depois você continua lendo o texto, você vai ver que todo mundo ficou sabendo do negócio, né? Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar. Eu dei um exemplo para você do teclado, de se tocar, e até fiz uma anotação aqui meio, para querer meio ser cômica, né? Mas independente de qual instrumento eu e você somos,
Você pode até estar desafinado ou enferrujado, mas Ele pode nos alinhar, Ele pode nos regular, Ele pode nos ajustar, para que eu e você possamos expressar a melhor resposta em adoração ao Senhor. Esses dias alguém falou aqui na igreja, eu falei assim, eu não sirvo para cantar e nem para bater palma, porque até para bater palma eu desafino. Independente da forma como eu e você somos, Cristo sempre vai operar as melhores coisas, se eu e você permitirmos Ele fazer. Nós vamos começar a perceber que tudo é uma questão de permissão, de entrega, de cooperação com Deus. Para que eu e você possamos viver a melhor história que nós pudéssemos viver, só precisamos fazer uma coisa: permitir Ele fazer. Só permitir. E Ele pode fazer novas todas as coisas. Quem sabe você está vivendo a melhor fase da tua história hoje. Ainda não é a melhor fase, porque você não sabe o que Ele tem para você ainda. Então aquilo que está bom, ainda pode ficar melhor ainda. Fato é que Jesus sempre nos surpreende. Ele sempre tem um espaço para surpreender a mim e a você. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma coisa acontecendo que, se nós não olharmos para a cultura e não olharmos para a época, nós acabamos não percebendo. Mas um homem chega diante de Jesus com lepra. Lepra era uma doença a qual as pessoas, se elas tivessem acometido, eles eram considerados impuros. Eles não deveriam estar no meio das pessoas, eles deveriam estar reclusos fora da cidade, separados de toda e qualquer pessoa. Agora, para pensar numa coisa. Esse homem deveria estar em um lugar totalmente fora da multidão. Mas dentro dele existiu uma esperança. Dentro dele, ao ouvir falar de Jesus, ele olha para, poxa vida, quem sabe eu posso morrer nessa tentativa, porque se ele fosse pego no meio das pessoas, ele seria apedrejado, ele seria morto, porque ele era proibido de estar ali. Mas ele teve uma atitude de coragem em ir até Jesus. Hoje você está aqui, quem sabe você veio, ou quem sabe você está cultuando na internet, de onde você estiver. Mas quem sabe você teve uma atitude de coragem, de falar, quem sabe Jesus é a última vez que eu vou. Jesus nunca decepciona ninguém, só para você saber. E esse homem, quando ele chega a falar para Jesus, ele enfrenta tudo e a todos. Eu não sei se ele estava camuflado, escondido, com uma capa, eu não sei como é que ele estava. Mas ele chegou até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele experimenta algo interessante. Porque na cultura dos judeus, na cultura da época, eles não poderiam tocar nele, em nenhum leproso. Porque aquela pessoa estava impura, então automaticamente, se alguém toca naquela pessoa, ela passa a ser impura também. Mas Jesus está querendo mostrar uma coisa muito interessante ali. Que ele pode, além de curar, ele pode demonstrar na prática a compaixão, demonstrar que mesmo aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que são vistas de forma negativa por todo mundo, tem espaço no coração de Jesus. Quantas e quantas pessoas são rejeitadas, quantas e quantas pessoas são abandonadas, mas em Cristo você tem um irmão, você tem um pai em Deus. Em Cristo você tem tudo o que você precisa. Em Cristo eu e você podemos alcançar a melhor família a qual nós poderíamos viver. Porque Cristo nunca vai nos abandonar. Cristo nunca vai deixar de olhar para nós, independente do que você viveu, independente do que você fez. Se houver arrependimento, se houver reconhecimento da soberania de Jesus, de quem Ele é, nós temos espaço no coração do Senhor. Nós somos um espaço de perdão junto com Jesus. Jesus ali está mostrando que o amor dele, que aquilo que ele poderia fazer, ultrapassa qualquer limite social ou religioso. Quem sabe as pessoas que olharam Jesus naquela hora, olharam para ele e falaram, puxa vida, ele fala que ele sabe tantas as coisas, ele se mostra ser tão sábio, mas não sabe que não podia tocar naquele homem. Mas na hora que aquele homem, ele é curado, na hora que aquele homem realmente, de fato, é limpo, eles começam a ver que em Jesus tinha algo diferente. Sabe, hoje, eu e você podemos colocar no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas redes sociais, em qualquer lugar. Estamparmos no nosso carro, colocar uma camiseta dizendo, eu sou cristão. E na verdade podemos não ser, podemos ser nominais. Podemos ser simplesmente uma propaganda enganosa. O que diferencia um cristão de um crente? Crente é aquele que crê em Deus, crê que Jesus é Senhor, mas não o segue. Cristão é aquele que de fato sabe quem Jesus é, crê nele, coopera com ele, é obediente à sua palavra e vive uma vida
para agradar e glorificar ao Senhor. E por fazer isso, algumas coisas vão acontecendo, existem resultados na nossa história que comprovam que nós somos de Deus e que nós caminhamos. Que são os milagres, maravilhas, quando você olha por alguém e Deus abre uma porta ou essa pessoa é curada, milagres acontecem por meio da minha e da sua história, isso vai comprovando, as obras que vão acompanhando a nossa caminhada vão comprovando que nós somos realmente de Deus. E ali eles olharam, não, realmente tem algo diferente em Jesus. Quem sabe alguém que duvidava e não acreditava, começou a ver em Jesus ali, não, tem algo diferente nesse homem. Só que uma coisa que é interessante, nós vamos começar a esmiuçar somente o versículo 4, não vai ter como a gente fazer tudo, mas o versículo 4 é um versículo ao qual a gente vai conseguir navegar por muitas coisas e descobrir muitas maravilhas. Mas nós vamos perceber uma coisa, que Jesus não queria só curar aquele homem. Nós vamos perceber que a cura foi só o pontapé inicial para algo que Jesus esperava daquele homem. Assim como eu e você, quando olhamos para a cruz e vemos a ressurreição de Jesus, Ele não está só nos dando uma oportunidade de perdão, uma oportunidade de cura, de restauração, de não ir mais para o inferno, de ser liberto da ira eterna de Deus, mas Ele está ali esperando algo a mais de nós. Ele não morreu só para que eu e você pudéssemos ter uma vida abundante. Ele não morreu e ressuscitou somente para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de falar com Deus. Não, tem muito mais coisa aí. Nós vamos ler o versículo 4, se puder deixar ele aberto ali, fica mais fácil para você se localizar, que nós vamos fazer, como se diz na teologia, uma exegese desse versículo. Eu até ia discorrer os outros, mas quando eu parei nele, comecei a estudar ele, eu falei, não, é só isso aqui já vai ser suficiente. Mas o texto diz, em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou, para que ele lhe sirva de testemunho. Aqui nós vamos começar a perceber e ver todo o plano de redenção de Deus estampado nesse versículo. E tudo aquilo que eu e você precisamos ser e responder e corresponder ao Senhor, na nossa caminhada cristã. O texto começa dizendo, lhe disse. Ali vai estar um pouco diferente, que eu coloquei na... Eu acho que a que eu usei aqui é a Almeida revisada e atualizada. Mas o versículo ele começa no mais próximo ao original dizendo, lhe disse. Aqui, quando Jesus fala isso para ele, ele dá essa orientação, ele não está só falando assim, olha, você precisa de um sacerdote, você tem que se apresentar, não. Ele está trazendo ali uma revelação para o coração daquele homem. É uma comunicação específica, ele está dando uma ordem para ele, é uma atitude de falar, olha, eu estou pedindo algo para você, mas ao mesmo tempo eu estou esperando uma resposta que você corresponda ao que eu vou lhe falar. Então não é só uma instrução, é uma revelação direta de Deus para aquele homem, depois que ele foi curado. Mostra a importância que nós temos de nos comunicarmos com o Senhor. Uma coisa que eu e você temos, e é legal que isso diminua cada vez mais, quando nós vemos alguém e conhecemos alguém que tem um contato direto com o Senhor, ou constante com Deus, aquelas pessoas que são de oração, né? Todo mundo conhece uma irmã do coque, né? Ou tem uma avó, ou tem uma tia que ora constantemente. Gente, a gente brinca da irmã do coque, mas hoje eu vi um vídeo, e ali eles estavam meio querendo satirizar, mas eu acho que bem no fim acabaram quebrando a cara. Aparece um assaltante, é uma cena real. Uma câmera de segurança pega aquilo lá. Um assaltante tenta assaltar duas senhoras. E por coincidência elas tinham coque. Sério, não estou zoando. Na hora que o assaltante vem para assaltar as duas, a irmã lembra da autoridade que ela possui, ela só estende a mão para o cara assim. Não dá para saber o que ela falou, mas obviamente ela orou. Ela repreendeu. Na hora que ela faz assim, o cara dá um passo para trás. E ela abre a Bíblia e começa a orar para aquele cara. Ele se ajoelha no chão, a outra começa a orar por ele também. Ele não manifesta nada, mas ele começa a orar, ele sente a presença do Senhor e se arrepende naquele lugar. Ele abraça aquela mulher e aceita Jesus. Você está entendendo a importância que existe entre eu e você termos um contato, um relacionamento com o Senhor? Por que eu falei da irmã do coque? Porque nós temos uma tendência humana de chegar, pastor, ora por mim. Tia, ora por mim. Vó, ora por mim. Mãe, ora por mim. Pai, ora por mim.
Sendo que Jesus morre, ressuscita para nos dar livre acesso, para que eu e você não precisemos mais de um sacerdote para interceder a Deus. Sabe, Ele deu condições e autoridade para todos nós termos acesso a Deus. E aqui quando Ele fala para esse sacerdote, nós vamos ver no final que tudo isso é uma representação de Jesus falando assim, olha, vocês têm que fazer tudo isso, e nós vamos entrar em detalhes aqui, mas Ele está falando, vocês vão ter que obedecer, mas vai chegar um momento que vocês não mais precisarão oferecer nenhum sacrifício, nem fazer nada disso que eu estou falando para vocês, porque vocês vão ter livre acesso, porque eu vou dar liberdade a vocês. É tudo isso que está escrito nesse versículo, nesse pequeno texto. E Ele está mostrando, olha, estou dando uma orientação, para que você vá direto falar com quem tem que falar. Se tem algum problema, não tem problema você pedir oração para mim ou para qualquer pessoa, mas lembre que você tem autoridade dada por Jesus. Se eu e você estamos nos colocando em um lugar de buscar a presença do Senhor, de ser revestido da unção de Deus, você também pode orar. Você também tem autoridade, você também pode fazer. E aqui nós vamos começar a perceber que ele foi curado, mas Deus esperava mais, Jesus esperava algo mais desse homem. E aí o versículo ele vai continuar, e ele dá uma ordenança para ele. Jesus espera uma atitude, ele fala, vai. Primeiro ele fala, ele lhe disse, e aí ele dá uma ordem, vai. Quantas e quantas vezes Deus deu uma ordem para mim e para você? Vai e faz isso. Vai e faz aquilo. E às vezes a gente fica, mas será que eu posso? Mas veja bem, eu tenho essa limitação. Veja bem, não é bem assim. Veja bem, eu acho que é assim. Veja bem, eu acho que é assado. E a gente acaba passando os dias e não fazemos aquilo que Deus nos mandou fazer. Porque quando Jesus cura esse homem, Jesus, eu vou falar mais sobre isso no final, mas ele fala para ele assim, ó, não fala para ninguém. Claro, nós entendemos, quando você vai olhar em Marcos e Lucas, você vai perceber nos relatos que é um pouco mais completo o relato, mas você vai perceber que Jesus não queria ser tão conhecido naquele momento, mas também foi uma estratégia de Jesus. Só que Jesus estava querendo trazer um ensinamento para esse homem. E Jesus esperava que realmente ele correspondesse àquilo que ele estava fazendo. E aqui nós começamos a refletir para a nossa história. Se aquilo que Jesus está mandando a gente fazer, Ele está nos orientando a fazer, estamos fazendo. Porque os nossos resultados estão atrelados diretamente àquilo que estamos fazendo ou não. Se estamos obedecendo ao que o Senhor falou ou não. Queremos resultado no nosso ministério, temos que fazer algo. Não adianta querer ter resultado sem fazer. Vemos resultado do nosso trabalho, resultado em todas as áreas da nossa história. Estamos fazendo o que Ele nos pediu fazer? Estamos buscando saber o que Ele espera de nós? E aí nós vamos começar a ver isso. Então, quando Ele fala vai, coloca aquela outra versão ARA, se você tiver aí. Quando Ele fala vai, Ele está fazendo um chamado a uma ação. Ação do quê? De ir para o sacerdote. O porquê ir para o sacerdote? Primeiro, porque é muito simples de entender. Quando, digamos que hoje alguém estivesse aqui, ou passou alguém por aqui, e essa pessoa tinha um câncer. E aí foi orado por ela, Jesus operou o milagre, ela foi curada. Só que o câncer que ela possuía, diferente da lepra, mas o câncer não tinha como ter certeza que aquilo estava realmente curado. Então, qual é a melhor forma de se validar que aquela pessoa foi curada? Manda para o médico, faz um exame. Ponto. Não tem erro. Você quer saber se Deus realmente operou? Isso não é duvidar de Deus. É buscar uma validação para o testemunho. E é exatamente isso que Jesus está falando para ele. Ei, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, mas perante a sociedade, você vai dar um testemunho. E aí Jesus manda ele ir para o sacerdote. Nós vamos entrar depois em Êxodo 14, em Levítico 14, e nós vamos ver ali um pouco do que era quando alguém estava, porque tinha uma lei para quem estava com lepra e era curado. Então tinha uma ordem do que ele devia fazer. E Jesus está falando assim, olha, você vai para o sacerdote, esse cara vai validar isso para essa cura, ele vai te analisar, vai te consultar, vai avaliar você fora da cidade. Fazendo isso, ele vai assinar embaixo. Não, realmente. Quando eu falo assinar embaixo, eu não assinava, tá? É só para você entender. Mas ele vai validar
que você está purificado. Porque não era só uma doença em si, era uma maldição. Se tratava de algo espiritual. Então ele precisa de validação. Porque pensa só, era muito simples ele sair falando para as pessoas, e foi exatamente o que ele fez, sair falando para as pessoas, olha, eu fui curado, eu tinha lepra e agora eu não tenho mais. Só que pensa só, quem não conhecia ele e visse ele sarado, e olha assim, cara, quem garante que realmente esse cara estava doente? Agora, a partir do momento que ele vai ter contato com o sacerdote vai validar, não, realmente, esse homem tinha um problema e agora ele não tem mais. Então ele ia balizar, ia validar a cura daquele homem, para que as pessoas que olhassem para ele, não, realmente, ele teve um encontro com Jesus. Realmente, ele era assim e agora não é mais. Só que o que traz a resposta para ele é a resposta que ele dá a Jesus em atitude. É como nós cultuarmos hoje aqui, nós ouvimos a palavra dele, nós entendemos tudo o que nós temos que entender, mas não fazemos nada depois. Não resolveu nada, só perdemos tempo. Então o que nós temos que entender é saber que a palavra de Deus é uma verdade, entender que ele espera algo de mim e de você, e entendendo isso nós vamos cooperar em resposta a Deus em atitude. E aí o versículo continua onde Jesus fala, mostra-te ao sacerdote. Então indica a necessidade, como eu falei agora, de evidenciar a cura. Ele seria a prova social e religiosa daquilo ali. Ele ia validar de fato que aquilo ali tinha acontecido. Quando você lê lá em Levítico 14, do 1 até o 32, tem todas as orientações. Nós não vamos ler tudo isso, porque não tem como, o tempo não permite. Mas se você quiser olhar na tua casa, Levíticos 14, do 1 ao 32, tem toda a orientação de quem era acometido de lepra. A partir do momento que ele era purificado, ele tinha que arrumar 2 passarinhos, para que fossem, um deles ia ser sacrificado, o outro depois ia ser solto, um era sacrificado, tinha o sangue, tinha um ritual que tinha que ser feito ali, uma ordenança de Deus. Depois ele tinha que lavar as roupas dele, tomar banho, ficar 8 dias fora da tenda dele. Então tinham várias coisas, vários critérios que tinham que ser obedecidos, para que ele pudesse de fato agradecer ao Senhor, porque esse pombinho que ele levava, ele não levava só os 2 passarinhos lá, mas ele levava também, ele levava as 2 aves vivas e tinham que ser puras, não podia ter mancha, porque ia ser oferecida ao Senhor como oferta. Era levado um pedaço de madeira de cedro, eu já vou explicar o que cada um representa, para a gente entender depois. Um pano escarlate e um hisopo. Ele tinha que levar todas essas coisas. E ali tinha uma ordenança que Deus falou a Moisés. E você vai ver que Jesus fala de Moisés nesse texto. E tudo se encaixa, as coisas vão se encaixar. Jesus não fala nada sem ter um motivo para qual ter falado aquilo. E depois que o homem fazia tudo aquilo ali, de fato ele era considerado purificado. Para pensar, depois de Jesus, nós não precisamos fazer mais nada disso. Imagina se nós vivêssemos na época da lei hoje. Quem pecou hoje? Quem pecou ao longo da semana? Toda hora a gente comete um erro. Agora imagina se toda vez que nós errássemos, nós tivéssemos que oferecer sacrifícios, ia faltar bicho, né? Ia ter uns fazendeiros ricos aí, né? Só que Jesus foi o sacrifício perfeito por mim e por você. O que nós vamos compreender no final disso aqui é que Ele se fez tudo isso aqui para nos permitir estar aqui hoje. Só que não é só por fazer. Porque nós entendemos que esse homem recebeu uma ordenança, ele recebeu uma ordem e Jesus esperava uma resposta. A questão é, qual é a resposta que eu e você estamos dando ao Senhor depois do sacrifício dele? Depois dele ter dado a oportunidade de nos purificar e nos lavar de todo o pecado. É um paralelo isso aqui, de reflexão que eu e você temos que ter todos os dias. Viver uma resposta a Deus de santidade. Só para você entender, as 2 aves, elas significavam a pureza e a remissão do pecado. A madeira de cedro, ela simbolizava a grandiosidade, a solidez, a beleza do sacrifício de Jesus, proteção, segurança e estabilidade e firmeza. Isso que representava. O pano escarlate representava o sangue de Jesus na cruz. E o hisopo era uma planta, era um ramo que simbolizava a humildade e a purificação. Então tudo que Deus pedia
ao sacerdote, a pedir para aquela pessoa, tinha um objetivo. Se você parar para pensar, nós vamos ver todas essas coisas na crucificação de Jesus. Todas elas. Porque ele foi o sacrifício vivo. E se ele foi o sacrifício vivo, ele espera algo de mim e de você. Ele espera uma correspondência nossa. Quando eu falei das duas aves, quando ele levava essa ave, uma era sacrificada, existiam umas coisas que eles tinham que fazer com o sangue e tal, enfim. Mas a outra que sobrava, o sacerdote simplesmente soltava. Porque ele estava vivo, então ele soltava, simbolizando a purificação e a libertação daquele homem. Quando nós vamos para a cruz, nós vemos o sangue de Jesus sendo vertido da cruz do Calvário. E quando ele ressuscita, nós vemos o Cristo livre, um Cristo vivo e que reina até hoje. Para nos dar oportunidade, para nos dar vida e salvação. Esse tópico que eu falei para você é: Jesus espera uma atitude nossa. E agora nós vamos ver algo, um outro ponto que eu coloquei aqui. Jesus espera uma resposta de obediência. Porque Jesus fala para ele: olha, você tem que ir até o sacerdote. Você tem que cumprir toda a lei. Jesus, quando ele estava na terra, uma coisa que ele deixou muito clara: eu não vim aqui para abolir a lei. Pelo contrário, eu vim cumpri-la. Então Jesus não estava invalidando, pelo contrário, quando ele tem essa atitude de falar com esse homem, ele fala: olha, lembra da lei de Moisés? Por que ele fala Moisés? Porque ele olha para Moisés e vê Moisés como uma autoridade, e os judeus tinham Moisés como uma autoridade. Por isso que eles respeitavam a lei, por isso que eles seguiam a lei, ou pelo menos tentavam segui-la. E Jesus está falando assim: olha, eu estou validando isso, estou trazendo a figura de Moisés para vocês verem que eu estou falando o que é certo. Estou pedindo algo para vocês que é correto. E automaticamente ele está esperando uma resposta de obediência, de que ele fosse oferecer uma oferta, que ele fosse fazer realmente tudo que Jesus falou. Quando Jesus fala do sacerdote, ele está mostrando a importância, de fato, das regras, de toda a regulamentação que Deus passa a Moisés para passar para o povo. Mas além de Jesus estar falando sobre a importância das regras, ele enfatiza a importância da obediência a todas elas. Quem sabe lá na tua casa você tem 5 Bíblias, 3 Bíblias, 2 Bíblias, uma só, 5 no celular. A questão não é o número de Bíblias que nós temos. A questão é o quanto nós correspondemos em obediência à palavra de Deus. É isso que muda as nossas histórias. Às vezes nós olhamos para as nossas vidas, ou quem sabe vemos exemplos de outras pessoas, que não conseguem se libertar de determinada coisa, ou sair de determinada situação. Mas a palavra é clara: creia na verdade, e a verdade vos libertará. O que é crer na verdade? É compreender, entender e viver. A partir do momento que nós compreendemos, lemos, entendemos e colocamos a palavra de Deus em prática nas nossas histórias, nós começamos a não exigir, mas olhar para Deus e falar: Senhor, como Jesus no deserto, está escrito. É reivindicar as promessas de Deus, as coisas começam a acontecer. Mas tem um detalhe: só tem como reivindicar algo quem vive aquilo. Não tem como você reivindicar a herança da casa do seu vizinho, porque você não faz parte daquilo ali. Agora, se eu e você correspondemos à palavra de Deus, colocamos ela em prática, nós temos o direito de realmente olhar para o Senhor e reivindicar as suas promessas. Uma coisa que é clara naquela época, e eu falei isso até agora há pouco, mas vou reforçar isso agora. Para que precisava um sacerdote? Porque ele era a pessoa que se preparava, que se consagrava, que se mantinha pura para fazer a intercessão entre Deus e as pessoas. Ele se preparava só para isso. Hoje nós temos uma outra oportunidade de não precisar de um sacerdote, mas termos livre acesso em Jesus a Deus. Isso é importante a gente pensar, porque o quanto disso nós aproveitamos, o quanto disso nós valorizamos, o quanto nós valorizamos a presença do Senhor, o quanto nós fazemos valer aquilo que Ele nos deixou à nossa disposição.
Só que hoje nós precisamos só de Jesus. Ficou muito mais fácil. Ficou muito mais tranquilo, vamos dizer assim. E mesmo assim, às vezes as pessoas não dão valor para aquilo que Jesus fez. Quando eu falei para você lá dos fofoqueiros, né? Brincando até, mas pode ser uma verdade, né? O anonimato que Jesus pede, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Como eu falei para você, nada daquilo que Jesus falou, ou melhor, tudo aquilo que Jesus falou, tem um objetivo. Que era simplesmente de validar e dar veracidade àquilo que Jesus fez. Aquilo que o homem estava experimentando. Para dar realmente valor àquilo que estava acontecendo. Para que aquele homem não fosse, quem sabe, acusado de não ter acontecido, enfim. Mas o sacerdote ia fazer valer aquilo ali. E o texto continua, depois que Jesus manda ele ir para o sacerdote, ele manda ele fazer. Quando ele manda ele fazer, ele está remetendo diretamente à lei. Ele está falando exatamente isso que a gente falou agora. Onde, ei, você sabe o que a lei diz? Você sabe o que Moisés ensinou? Você tem ela gravada no seu coração? Tenho. Eu sei o que ela diz. Então vai e faz. Jesus simplesmente está falando, ó, a cura não é o fim do que eu espero. Lembra que eu falei no começo para você, que não era só sobre cura, mas que Deus esperava algo a mais desse homem, que Jesus esperava algo a mais dele? É sobre isso aqui. Eu te curei, mas a cura não é o final desse negócio. A cura não é o fim do que eu tenho para você. Pelo contrário, a cura é só o começo de algo que eu espero de você. Porque quando Jesus cura ele, Jesus está falando assim, vai para a lei, faz o que Deus mandou fazer pela ordem de Moisés, oferece o sacrifício, oferece a oferta, torna-se puro, e não para só na purificação, porque a partir dali, Jesus esperava, Deus esperava por meio da lei, que houvesse uma correspondência de uma vida em santidade. Lembra quando Jesus cura um homem que estava há 38 anos paralítico? O que Jesus faz? Jesus pergunta o que ele queria, Jesus cura ele, o cara descarrega, desabafa em Jesus, o homem anda, pega as coisas e vai embora. Depois o texto comenta e nos diz o quê? Que Jesus indo para o templo para orar, encontra aquele homem de novo. Quando Jesus encontra aquele homem, Jesus olha para ele e falou, que bom que você está aqui, né? Só que tem uma coisa, você foi curado, você experimentou o milagre, só cuida para que não te aconteça coisa pior. O que Jesus está falando? A mesma coisa que está falando para esse homem aqui. Eu te curei, isso vai ser validado a cura em você, você vai fazer o que tem que fazer, só que viva uma vida em santidade. Sabe quando eu falei agora há pouco, creia na verdade e a verdade vos libertará? Não é aquela, porque tem muitas pessoas que pensam assim, não, porque Jesus libertou, então agora nunca mais eu vou ter vontade disso, nunca mais vai acontecer aquilo. Depende. Se eu e você correspondermos e obedecemos a palavra e vivemos em santidade, dificilmente vai acontecer. Agora, se eu e você simplesmente olhar, não, Jesus fez, estou salvo, então agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Não esqueça que a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, a oportunidade que Jesus nos dá na cruz, de estarmos livres da ira eterna de Deus, de termos a oportunidade de ser salvos, ser purificados e limpos dos nossos pecados, tudo isso vai acontecer e já aconteceu. Mas o que acontece depois disso depende de mim e de você. Até eu estava falando com uma amiga essa semana, e nós estávamos falando sobre isso, sobre a pessoa que ela é liberta, que ela é limpa, mas que ela decide se sujar de novo. E é exatamente isso que Jesus está esperando e correspondendo dele, que ele não entrasse mais nesse lugar, para que ele não mais fosse acometido dessa mesma maldição, mas sim olhar para todas as instruções, olhar para tudo aquilo que estava na lei, obedecer todas elas e corresponder vivendo uma vida de santidade e transformação. Porque o que é o testemunho das nossas vidas? É de fato as pessoas olharem para nós, ou aconteceu um milagre, aconteceu uma transformação, mas essa transformação não parou, ela é contínua até o final da nossa história. É olhar para nós e falar, olha, quem eu era antes de Cristo, e quem eu sou depois de Cristo, e quem eu estou sendo depois de Cristo. Eu vou usar o pastor Irineu como exemplo.
Até hoje, quando ele prega, tem gente, às vezes eu vejo umas pessoas diferentes, eu falei assim, nossa, tem visitante na igreja. Não, é alguém que conhecia ele lá atrás e que veio ver se era verdade o que aconteceu. Até hoje. Porque quem conheceu ele no passado, sabe quem ele era, antes de Jesus. E agora sabe quem ele é depois de Cristo. Sabe, o nosso testemunho, ele vai acompanhando aquilo que Jesus fez, em obediência às nossas histórias. Nós correspondemos em obediência a Deus. E isso vai mostrando para as pessoas um testemunho. Vai validando aquilo que Jesus fez. Então, para que eu e você possamos de fato ter um testemunho bonito, genuíno e maravilhoso em Deus, nós não vamos só entender que fomos curados e agora beleza, a pessoa foi curada de cirrose, não, amanhã mesmo estou no boteco, porque agora estou com o fígado novo. Não é para isso que ele curou. É para que você possa viver uma vida reta e digna diante da presença do Senhor. Glorificar a Ele todos os dias. Porque se eu e você somos templo do Senhor, o que nós temos que fazer com esse templo? Mantermos ele limpo, puro e preparado para que o Espírito Santo possa habitar nele. Quem gosta de morar em casa suja? Não vou falar todo mundo, né? Porque tem gente que vai, né? Mas aí tem uma coisa errada. Tem algo muito errado. Então, o que Deus espera de mim e de você é uma correspondência. E aí Jesus fala para ele, quando ele manda ele ir falar com o sacerdote, manda ele fazer o que tem que se fazer por meio da lei, que é tudo aquilo que nós falamos, manda ele ofertar. E aí quando a gente chega na parte do ofertar, tem um monte de gente que torce o nariz. Pronto, estava tudo bom até agora. Tinha que falar em dinheiro. Mas o que nós temos que entender? E ontem eu falei isso para o pessoal, para os homens aqui. E é uma frase muito simples que eu aprendi e que eu carrego ela para o resto da minha história. Se o meu dinheiro não pode estar na adoração, ele também não pode estar na nossa oração. Se o nosso dinheiro não serve para adorar a Deus, nós não poderíamos nem deveríamos ter a audácia de orar a Deus pedindo prosperidade financeira. Porque se a nossa vida é para glorificar a Deus, tudo tem que fazer parte da adoração. O teu respirar, o teu levantar, o teu sentar, o teu falar, o teu ouvir, o teu cantar, as suas palmas, tudo. O nosso tempo, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então a oferta, quando nós vemos isso aqui, e nós olhamos para Levítico, nós vemos que a oferta ela está instituída no nosso culto de adoração a Deus. Ela tem que estar instituída. Porque Deus não nos comprou parte, Deus nos comprou por inteiro. E a maior prova de que eu e você estamos livres da avareza é quando nós ofertamos e dizimamos. Porque nós mostramos para Deus quem está no controle do nosso coração, quem está no controle das nossas finanças. Então, se nós temos essa dificuldade, nós temos que exercer isso. E destaco também a conexão da cura recebida e as práticas de adoração, que é o nosso culto racional. Mostra que tudo está interligado. E ali ele fala que Moisés ordenou, o texto vai continuando, eu estou seguindo ponto a ponto do texto. Que Moisés ordenou, então está simplesmente validando, trazendo validade da autoridade que ele possui com a lei, com a palavra de Deus e trazendo legitimidade para aquilo que ele está instruindo. E ele fala para que te sirva de testemunho. É evidência de que algo de fato aconteceu. Toda ação de apresentar-se ao sacerdote e oferecer oferta serve como testificação do poder de Jesus e da transformação que Jesus faz. Eu e você fomos transformados, ou estamos sendo transformados dia a dia pelo Senhor. Quem sabe você olhe para você hoje e você possa olhar alguém, meu Deus, tem muita coisa para arrumar ainda. Tem muito defeito para ser corrigido ainda. Com certeza tem. Mas olha para alguém 5 anos atrás. Olha para você há 5 anos atrás, como eu e você éramos. E olha o que Jesus já fez até agora. Sabe, é sobre isso, é sobre nós entendermos, correspondermos ao Senhor e entendermos que 3 coisas têm que acontecer no ambiente de milagre. O primeiro deles é fé, a cura, e quando eu falo cura, eu não estou fazendo só cura física, pode ser cura emocional, cura em todos os sentidos da nossa vida, do nosso pensamento, mas é fé, cura e obediência. Essas 3 coisas têm que interagir. E é exatamente isso que acontece com esse homem. Ele interage nessas 3 situações. Interage no ambiente da fé, onde ele chega para Jesus e pergunta, se você pode, então me cura. Ele experimenta a cura por meio da fé.
e ele fecha o ciclo com obediência à lei, com obediência à palavra do Senhor. Jesus ele não apenas cura, ele instrui a cumprir a lei, que era obedecer a palavra de Deus, isso não mudou. Ah, mas nós não vivemos a lei. Não, diretamente. Jesus pega os 10 mandamentos, resume em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e deixa para nós cumprirmos e vivermos. Isso é a lei. Nós temos toda a palavra de Deus aonde nós temos que obedecer. Então a obediência à palavra continua, a instrução continua. Mas mostra também a importância do testemunho da fé na prática. Porque o que é ter fé? É você acreditar que algo que era impossível pode acontecer. É eu e você entendermos que aquilo que não era possível acontecer, em Deus, na autoridade de Jesus, nós podemos fazer acontecer. Ou se você preferir, Ele pode fazer em nós. Mas isso é ter fé, é acreditar. E como se vive isso? Crendo, vivendo e obedecendo a palavra do Senhor. Aquele pedido de descrição, ele mostra e revela uma obediência. A ideia de que cada milagre deve ser acompanhado com compromisso com a palavra de Deus. Deus ordenou, faz o que Ele pediu para fazer. Ah, mas eu não consegui compreender. Não é sobre compreender, é sobre obedecer. Quando Pedro está lá, passa a noite toda pescando, e ele sai de lá, quem sabe, insatisfeito, puxa vida, não pegamos nada. E aí Jesus olha, Jesus não era pescador, mas Jesus tinha toda a autoridade e sabedoria. Ele fala para Pedro, Pedro, seguinte, volta, lança as redes do lado direito, que você vai ver o que vai acontecer. Pedro, quem sabe, dentro dele, ele questiona. Jesus, quem sabe ele nem fala nada, né? Mas ele deve ter pensado, eu pesquei a noite inteira, o que Jesus está pensando? Só que Jesus teve uma revelação ali naquela hora. Pedro teve uma revelação naquela hora. Porque ele fala, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ele compreendeu e reconheceu a soberania de Jesus, a autoridade que estava em Jesus. Então, por mais estranho que seja aquilo que Jesus te pediu, por mais absurdo que eu digo assim no sentido de ser impossível, acredite, se foi Jesus que falou, vai acontecer. Quando eu olho para o começo da minha jornada de fé como cristão, eu achava absurdo o que algumas pessoas falaram para mim. Quando uma vez uma pessoa foi usada para falar comigo e falou assim, você vai falar para pessoas. Eu falei assim, cara, eu não falo nem para um passarinho na rua. Eu não conversava com ninguém, eu era extremamente tímido. Extremamente, absurdamente, exponencialmente tímido. Quem me conheceu nessa época sabe. Para eu conversar com alguém, apresentar trabalho em escola, nunca. Eu preferia fazer tudo, mas não falar nada. Só que uma coisa que nós temos que entender é que quanto mais nós nos colocamos à disposição do Senhor, mais Ele pode fazer. É sobre o tanto de espaço que eu dou para o Senhor fazer na minha história. Ele pode fazer tudo, ou pode não fazer nada, depende de mim. Porque Jesus é alguém extremamente educado, extremamente respeitador, Ele pede licença para entrar na nossa história. Ele simplesmente, olha, você quer? Porque todas as vezes que nós vemos Jesus conversando com alguém, Ele faz uma pergunta, ou quase todas pelo menos, Ele fala, o que queres que eu te faça? Porque algumas pessoas era óbvio, era muito simples, era nítido, era só olhar, poxa, o cara não anda, para que perguntar o que ele quer? Mas Ele quer interagir comigo e com você. Ele quer saber que se de fato nós queremos a ajuda dEle. Ele quer saber de fato, você quer que eu faça parte da tua história? Parece algo óbvio, mas não é tão óbvio. Porque hoje você chega para algumas pessoas, e isso é desde os primórdios, mas você chega para algumas pessoas que estão com situações, quem sabe, extremamente complicadas, quem sabe de morte, e você fala, ei, eu posso falar de Jesus para você? Não, eu não quero saber de Jesus, não. Está morrendo, mas não quer saber de Jesus. Então não é tão simples assim como parece. Parece que é muito simples, mas na verdade não é. Então Jesus, Ele está disposto e disponível para quem quer. Às vezes a gente pergunta aqui, né? Faz uma pergunta, parece brincadeira. Mas todo mundo pode ser salvo? Todo mundo vai ser salvo? Não. Todo mundo pode ser curado? Não. Todo mundo pode ser abençoado? Não. Porque é só para quem quer. É só para quem permite. É só para quem dá liberdade para o Espírito Santo. É só para quem se coloca à disposição dEle.
O leproso não só recebe a cura, mas também recebe a responsabilidade de viver de forma que glorifique a Deus e demonstre uma vida transformada.